Olá, meu nome é Kyler e eu sou um estudante na aula de português 4100 na Universidade de Iowa com a professora Chris Lira. Hoje vou contar uma história para vocês que eu escrevi nessa aula. Essa história se chama Onde Meu Sonho Está. Um dia, na escola na cidade de Luarinha, os estudantes da quarta série receberam um projeto do seu professor. Ele escreveu no quadro branco: O dia da carreira. Um dia, vocês vão estar fora destas paredes escolares, participando como cidadãos na sociedade, o professor disse. Em seguida, ele fez uma pergunta maior do que qualquer pergunta que eles já tinham tido de encarar. O que vocês querem ser? Muitas mãos se levantaram tão rápido como algodão. Eu sonho ser autora, uma filha disse. Muito bem, Katrina, o professor disse, enquanto uns estudantes riram em silêncio. E que tal você, Carlos? Eu quero ser médico. Que bom, que legal. Os médicos são muito importantes, o professor disse, mas ainda dava para ouvir umas risadas bem delicadas. Algumas crianças começaram a baixar as mãos. Luciana, o que você quer ser no futuro? A presidente do país, ela respondeu com muita confiança. E então, as risadas ficaram mais altas. O professor se virou para onde vinha o som. E o que vocês querem compartilhar? Imediatamente, as risadas se foram. O professor continuou a falar. Luciana é muito ambiciosa, uma característica muito admirável. Uma mão muito pequena se levantou e uma voz baixa começou a falar. Eu quero ser autor. Bernardo, isso vai dar uma apresentação incrível para nos mostrar. Mas como as últimas vezes, mais risadas viram do fundo da classe, de uma estudante que se chama Eli. O professor lhe perguntou: E aí, Eli, você tem alguma coisa para compartilhar conosco? O que você quer ser? As risadas de Eli pararam e uma pausa bem longa começou. Afinal, ele sussurrou: Eu não sei ainda. Então, seria melhor que você pensasse nisso antes de tirar sarro dos outros. O professor continuava a explicar o projeto, mas as risadas continuavam também depois da resposta do Eli. Durante o recreio, elas continuavam, mas agora, umas crianças adicionaram uns comentários. Katrina quer ser autora, mas ela não sabe escrever nem em português. Se tornar médico é uma coisa para as pessoas ricas, o meu pai me disse. E a minha mãe me disse que a família do Carlos não tem muito dinheiro. Como ele pode almejar esse sonho? Luciana é uma menina. Nunca tivemos uma presidente, sempre foi um presidente. Bernardo é mais tímido do que um rato. O palco não é o seu lugar. Pelo menos ele pode sonhar. Ele não tem capacidade nem para isso. E os comentários se espalharam como fogo, queimando a autoestima dessas crianças, até os sonhos delas se transformarem em cinzas. Enquanto essas mentiras brilhavam como fatos. Quando Katrina chegou em casa, seus pais lhe perguntaram: Como vai a nossa filha preciosa? Mas eles perceberam, pela ausência da resposta, que nada ia bem. A mãe de Carlos, os pais de Luciana, o pai de Bernardo e a avó de Eli perceberam isso também. As crianças estavam todas tristes. Na hora do jantar, começaram uma conversa, tentando descobrir o que havia acontecido. O que você fez na escola hoje? O que você aprendeu? O seu professor nos mandou um e-mail?
Você tem um projeto e deve pesquisar uma carreira. Que legal! Talvez você queira ser enfermeiro como eu queria. A avó de Eli lhe disse como uma pescadela marota. Mas nenhuma das crianças sabia o que dizer. O que aconteceria se eles contassem sobre os seus sonhos de novo e fossem ridicularizadas? Então, ficaram em silêncio. A família não sabia o que estava acontecendo na cabeça delas, mas esperava que tudo ficasse bem depois de uma noite de sono. Assim que a noite chegou, as crianças adormeceram. No alto, a meia-lua brilhava, metade luz pura, metade escuro puro, ambas metades belíssimas. Banhados em luar, os sonhos delas chegaram rapidamente e foram se tornando muito, muito misteriosos. Uma voz harmoniosa e doce começou a falar. Meninas e meninos, senhores e senhoras, eu gostaria da sua atenção. O mundo ficou cheio de luz. Estou aqui, a metade escura da lua disse. O mundo ficou cheio de escuridão. Eu estou aqui também, a metade iluminada disse. Talvez um mundo mais colorido seja o melhor para nós, a metade escura, escondida, disse. E o mundo ficou cheio de cores da noite, as metades da lua se unindo. E voilà, a lua inteira disse. Sim, sou eu a lua que estou falando para vocês. Ela estava falando para as 5 crianças que dormiam juntas no chão desse mundo misterioso. Elas, as crianças da escola, começaram a acordar. Uma a uma, perceberam que não estavam mais nas suas camas. Katrina piscou muitas vezes, tentando entender como ela olhava para Carlos, que olhava para Luciana, que olhava para Eli, que olhava para Bernardo. Todos pensavam o mesmo pensamento. O que estava acontecendo? Este é meu sonho, né? Eli disse. Não, deve ser o meu sonho, Katrina disse. Eu acho que não. É claro que o sonho é meu, Luciana disse com confiança, como sempre. Afinal, a lua falou. Vocês não estão num sonho particular. Vocês estão juntos num sonho. As crianças notaram a lua pela primeira vez. Vocês precisam que eu explique mais? E as crianças se entreolharem. Por que estavam todas lá juntas? E para onde elas tinham ido? Luciana foi a primeira pessoa que falou com a lua. Você está falando com a gente? Sim, a lua disse. Mas por quê? Por que o quê? Por que você está falando com a gente? Porque estou olhando para a terra o tempo todo, vocês percebendo ou não. E hoje vi coisas que não foram muito boas. Coisas que me dão medo. Você tem medo? Luciana perguntou. A lua tem medo? Katrina adicionou. Sim, eu estou com medo que vocês percam os seus sonhos. Mas, Eli começou a falar. Peraí, não terminei minha palestra. A lua começou uma pausa bem longa. Eu quero mostrar para vocês uns lugares especiais. Vocês podem me seguir? Mas por quê? Bernardo perguntou. A pergunta favorita das crianças de qualquer idade. Sempre por quê? Quando você deixa para lá esta pergunta maldosa, vocês podem me encontrar por aí, perto do Pierre. As crianças se entreolharam de novo. De repente, todas elas testemunharam o deslocamento da lua pelo céu, a cada segundo mais distante do que antes. Enfim, as crianças, sem ideia de onde estavam, correram segundo a lua
até chegar ao pier, onde estava também um barco pequeno. Eu não confio nisto, ele disse. Carlos perguntou à lua. Você quer que nós usemos este barco? Sim, a lua respondeu. Então, vamos lá, Carlos disse. Ele olhou para ele. Sério? Você tem uma ideia melhor? Sem resposta, Carlos e as outras crianças embarcaram. Havia uma vela colocada no centro e dos dois lados uma letra A muito grande brilhava como orgulho. O que significa esse A? Bernardo perguntou. Aventura, a lua respondeu, segundos antes que uma brisa enchesse a vela com ar e empurrasse as crianças para um oceano misterioso e colorido. O passeio de barco durou o que pareceu muitas horas. As crianças se falavam, se perguntavam o que estava acontecendo, mas também, pela primeira vez, se conheciam. A situação era bizarra, mas pelo menos tinham uns aos outros, mesmo que na escola eles não se conhecessem muito bem. Enfim, depois de um oceano sem viva alma, o grupo passou perto de uma ilha que estava estranhamente cheia de prateleiras vazias e palcos vazios. Não havia sinais de vida. Katrina e Bernardo olhavam o lugar curiosamente. Por que não há livros nas prateleiras ali? Katrina perguntou. E os palcos? Há espetáculos? Bernardo adicionou como uma voz curiosa. A lua, sempre escutando e seguindo, respondeu. Esta é a ilha sem histórias. Ninguém mora ali? Katrina continuou perguntando. No passado, mas numa época muito, muito antiga. As pessoas escreviam muitas histórias de ficção e baseadas em fatos reais. Histórias para o palco e para o lar. E durante muitos anos, todas as prateleiras e todos os palcos estavam cheios de vidas e mundos diferentes. O que aconteceu? Ninguém sabe ao certo. No entanto, existe uma teoria que algumas pessoas começaram a criticar as pessoas que escreviam. Outras não gostavam das pessoas que atuavam. Mas por que? Katrina e Bernardo perguntaram em uníssono. Eles tinham inveja dos escritores e dos autores da ilha. Eles podiam criar mundos novos nas suas palavras e com suas vozes. Eles tinham a capacidade de imaginar. Eles davam às outras pessoas essa coisa mágica que se chama inspiração. A lua fez uma pausa. Muito tempo passou e lentamente mais pessoas começaram a escutar os comentários e críticas e sentiam essa mesma inveja. A sociedade quase inteira começou a dizer que os livros e os espetáculos não importavam. O que contava era só a realidade, eles supunham. Que triste, Katrina disse. Triste sim, porque todo mundo chegou a parar de escrever e de atuar e agora ninguém sabe o que aconteceu, porque não há ninguém para contar. A lua fez uma pausa. Por isso, é importante lembrar das histórias, pequenas ou longas, sempre importam. Elas permitem nossos pensamentos e nossas almas existir mesmo quando nós não existimos mais num lugar ou noutro. E o barco continuou. Afinal, as crianças chegaram perto de uma outra ilha, e esta estava cheia de pessoas. Carlos disse: Podemos parar por aqui?
Eu não me sinto muito bem. Na verdade, estou um pouco enjoado. A lua disse. Desculpe, Carlos, mas aqui não é um lugar bom para parar. Por quê? Porque aqui é a Ilha das Doenças. Enquanto eles se aproximavam da ilha, eles começaram a escutar tosses e gemidos de dor. Todo mundo ali está doente? São doenças contagiosas? Algumas delas sim, mas não todas são contagiosas. Só que eu me sinto responsável por vocês. Devo tomar conta de vocês durante este sonho e não quero arriscar. Tudo bem, Carlos aceitou. Mas por que há tantas pessoas doentes? Não há médicos, ou enfermeiros, ou mesmo um hospital? Esta ilha é muito distante das outras por aí. Além disso, essas pessoas não são tão ricas como outras, e algumas falam línguas diferentes. Muitas pessoas nas outras ilhas esquecem que há pessoas que moram aqui. Então, é difícil encontrar médicos e enfermeiros que queiram viajar para tão longe e ajudar pessoas que são tão diferentes. Mas isso não é justo. Sim, Carlos, não é justo. Mas isso acontece no seu mundo também. Se apenas houvesse um médico tão inteligente e corajoso que viesse para cá. E o barco continuou. As crianças ouviram a ilha seguinte antes que elas pudessem vê-la. Diferente da Ilha das Doenças, as pessoas eram muito barulhentas. Elas gritavam e brigavam. O edifício, com a palavra prefeitura, parecia vazio, até abandonado. Do barco, as crianças podiam ver que havia muitas linhas gravadas na areia que cobriam a ilha, mas elas pareciam rabiscos. Qual é o problema dali? Luciana, bem direitinha e com confiança, como sempre, perguntou. Ali é a ilha sem ordem. Simplesmente não há um líder muito bom desde... Eu não sei. Eles não são muito bons para escrever as suas histórias também. De outra forma, faz tempo. Agora há muitos líderes e todos querem o poder ou querem ter uma imagem boa para o público, mas não ligam para as pessoas de verdade. Há muitos problemas e todo mundo discorda uns dos outros. E agora, como vocês podem ver, parece que as pessoas preferem criar fronteiras a se conhecerem. Parece um caos. Todo mundo tem medo, Luciana disse. É isso mesmo, a lua respondeu. Não há empatia, não há uma visão clara, só há preconceito, medo, caos. Eu poderia ser a líder que eles precisam. Eu acho que sim, Luciana. Talvez alguns não gostem no início, mas você pode mostrar que você é bem forte e capaz. E o barco continuou. A ilha que veio depois não era como as outras já vistas. Estava completamente vazia. Não havia nem pessoas, nem objetos, nem som para além das ondas do oceano. Por causa disso, ninguém prestou atenção a essa ilha, exceto Eli. Eli perguntou à lua: O que tem ali? Que ilha é essa? Ah, a lua suspirou. Essa ilha tem vários nomes. Algumas pessoas a chamam de Terra do Nada, outras a chamam de Ilha da Desesperança, e há quem a chame Ilha do Isolamento. As pessoas não gostam dessa ilha porque é vazia. Ele suspirou, um pouco abatido.
e deu as costas à ilha, como as outras pessoas. Mas eu prefiro chamá-la, a lua continuou, Ilha da Possibilidade. E todas as crianças se viraram para a lua. Por quê? Ele perguntou. O vazio pode ser muito assustador para muitas pessoas. Mas estar sozinho, sem nada para nos distrair, para nos entreter, é muito importante. De fato, foi perto dessa ilha onde eu descobri quem poderia ser. As crianças ficaram em silêncio. Mas Katrina começou. Você é a lua, Bernardo completou. O que você quer dizer? Ele perguntou. É verdade, a lua disse. Sou aquela luz brilhante e inspiradora que vocês aproveitam quase todas as noites na Terra. Mas eu tive a minha própria jornada para chegar até aqui também. Aliás, eu estou sempre me transformando numa nova fase. A lua riu. O que quero dar para vocês é isto. Todo mundo, até vocês, muda. Hoje sou a quarto minguante. Vou me tornar lua nova. Depois, lua cheia de novo. Meu trabalho está em constante mudança. Mesmo quando eu não apareço no céu durante uns dias, eu sempre volto a brilhar minha luz para todos vocês na Terra. A lua fez uma pausa. Faz muitos anos que aprendi que isso importa. Mas quando vi vocês desesperados hoje, me lembrei da minha própria aprendizagem dessa lição. E o que lembrou? Qual lição? Ele perguntou. Que há coisas que importam muito mais do que a opinião das outras pessoas. Eu não sabia o que queria ser quando eu tinha a idade de vocês. A vida de uma rocha no espaço não é tão fácil, sabe? Mas, por fim, o dia chegou. Na verdade, eu estava perto dessa ilha, refletindo sozinha, quando a luz de uma estrela me fez brilhar. Um barco que passava cheio de pessoas parou para me olhar, me admirar. E foi naquele instante que descobri. Eu queria brilhar para vocês que estavam na Terra. Mas não foi fácil, especialmente quando eu conheci o Sol. Passei a me colocar numa posição onde a sua luz me iluminava, sempre, como aquela estrela. No entanto, ele me lembrava todo o tempo de que era pequeno demais ou que não tinha espaço para mim perto da Terra. Eu sempre quis, durante anos, brilhar e inspirar as pessoas da Terra. Mas quando tentava, o Sol sempre me dizia que não ia adiantar, que a minha luz não era boa, que a minha luz não era suficiente. Simplesmente, a minha luz não era o bastante. Então, um dia, depois de muito tempo ouvindo os comentários do Sol, eu pensei em abandonar o meu sonho. Comecei a acreditar na sua mensagem de que não podia ajudar ninguém. Só quando comecei a me mover, chegando à sombra da terra, que me veste de fogo. Então, olhei para a terra e notei que as pessoas me admiravam, boquiabertas. Elas me davam atenção completa naquele momento. E foi naquele dia que percebi que podia brincar com a minha luz, criando o meu próprio espetáculo. E agora estou sempre no céu, fazendo o que eu quero. Eclipses e fases e muitas coisas mais. Há até deuses e deusas que receberam seus nomes por minha causa.
Eu tenho muito impacto, até nas ondas do oceano. O melhor de tudo é ter a luz e o escuro juntos, né? Ou seja, tentem imaginar a noite sem a lua. Todas as crianças concordaram que era impossível. Eu tenho meu lugar aqui no céu. E agora, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, meus aventureiros queridos e corajosos. Qual será o seu lugar? Onde você vai brilhar, escrever, atuar, lidar, curar, potencializar? Vocês todos têm capacidades incríveis. E se vocês as usarem para ajudarem os outros, ninguém poderá falar que o que você faz, o que sonha fazer, não importa, porque importa sim. Naquele momento de terminar as suas palavras finais, todos os alarmes do mundo tocaram. Eram 7 horas da manhã. Todas as crianças acordaram em suas próprias camas e começaram a se preparar para o dia escolar. Katrina, Bernardo, Luciana, Carlos e Eli, no entanto, estavam todos um pouco confusos com o que havia acontecido à noite. Seus sonhos já estavam se tornando vagos, mas sentimentos especiais ficaram na alma. De qualquer forma, todos se sentiam muito melhores do que no dia anterior. Quando foram tomar café da manhã com as suas famílias, todos notaram que as crianças estavam mais brilhantes. Como vai, filha? Os pais de Katrina perguntaram. Você parece ter tido bons sonhos. Você já tem uma ideia para o seu projeto? Você sabe o que você quer ser? E todas as crianças, até ele, fizeram que sim com a cabeça. A avó dele ficou surpresa. Verdade? O que você quer ser? Meu lugar está onde meu sonho está, ele disse, olhando para o céu pela janela, onde ainda estava a lua, desbotando durante o dia que se tornava mais claro. Mesmo que isso mude. E aí? A avó dele disse, curiosa. Uma astronauta! Ele gritou. Eu sonho ser astronauta. A sua avó sorriu, dizendo: Isso você pode alcançar, meu bem, se você se esforçar muito. Eu acredito em você. Ela fez uma pausa e abraçou seu neto antes de dizer: Eu sempre acreditarei em você. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e espero que vocês gostassem dessa história. Tchau!